Shalom, shalom, meus amados, a paz do Senhor a todos. Que o Eterno venha nos abençoar grandiosamente, meus amados. Eu venho mais uma vez trazer para todos nós, aquilo que o Eterno nos deixou de mais sagrado, as suas escrituras, a sua paraxá, o seu conhecimento, o qual está aqui, Meus amados, é muito forte o que aqui vai ser ministrado. Então se atentem, deixe os seus ouvidos sensíveis para poder ouvir o que o Eterno tem a nos dizer. Se atentem, meus amados, se atentem, porque muitas das vezes ficamos prestando atenção em alguma outra coisa. Muitas das vezes não demos a atenção devida, não a quem vos fala, não a quem está relatando algo. Muitas das vezes não estamos dando ouvido àquele relato, devido a alguém que esteja relatando que não seja alguém do qual gostaríamos ou queríamos que fosse. Então já começamos errado aí, porque a palavra do Eterno, ela bem resumida, bem explicada, entendam, não estou querendo ser melhor ou pior do que ninguém. Não estou querendo dizer que a minha colocação é melhor do que a do A ou a do B, não. Só estou querendo lhe alertar que se você estiver atento, talvez não passe despercebido algo do qual você já deixou passar em outras ministrações incomum, igual a essa. Uma ministração poderosa da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus, da parte do Eterno. Então, por favor, meus amados, se atentem. Se atentem ao que vem de Israel. Se atente. Porque, meu amado, é chegado a hora. É chegado o dia que o noivo vem ao encontro da sua noiva. Mas esse noivo, meus amados, e essa noiva da qual eu vos falo, somos nós, os filhos amados do Eterno. E ele é o nosso noivo que vem ao nosso encontro. Então, nas traduções atuais que a gente vê por aí, é que ele vem primeiro para os gentios. Entendam? Isso aqui é a partezinha só de um estudo que eu vou relatar em alguns minutinhos para vocês, assim, coisa rápida. Muitas das vezes a gente temos o conhecimento dos teólogos, da teologia falha, que está implantada dentro das igrejas, que está implantada na cabeça dos líderes das igrejas. Das igrejas que eu digo, meus amados, são essas igrejas que estão banalizando o evangelho. É esse tipo de igreja, esse tipo de liderança a qual eu estou relatando. Então entendam o que aqui está lhe sendo dito. Por favor, entendam. Para que você não levante falso. Para que você não venha se escandalizar, não com o que eu estou a lhe relatar, mas talvez o que já lhe foi relatado. Talvez a falta de conhecimento não do pregador, a falta de entendimento não do seu líder, mas muitas das vezes nossa mesmo, por não queremos ler as escrituras, por não queremos nos aprofundar nos manuscritos sagrados. Então é isso que muitas das vezes acontece. Então o povo fica como? À mercê de Satanás. Então vamos se atentar, tá ok? Vamos se atentar para o que vai ser dito aqui, Eu vou relatar aqui do primeiro livro de Crônicas. Primeira Crônicas, tá bom, meus amados? Capítulo 13, versículo 8 em diante. Eu vou aqui relatar a vocês algumas das petições de Davi perante ao Eterno. Algumas petições, algumas orações, algum diálogo diretamente de Davi com o Eterno. O que isso quer dizer nos dias atuais? Que já não fazemos, que já não fazem mais. Que já não fazem mais. Mas, meus amados, tem igrejas que estão despertando para esse tipo de evangelho. Então se atentem. Temos igrejas que estão sendo levantadas pelo Eterno sobre a face da terra para poder pregar esse evangelho verdadeiro,
o evangelho de Israel, o evangelho da Bíblia hebraica. Preste atenção, não estou anulando nada que esteja aqui. Eu só estou relatando a Bíblia hebraica porque a originalidade que ela nos traz é uma coisa sobrenatural, coisas de qual até os líderes das igrejas não têm noção do realismo que traz aquela Bíblia no seu contexto original no hebraico. Porque os grandes tradutores eu venho sempre falando nos meus vídeos, muitas das vezes as pessoas podem pensar que está muito repetitivo. Não é que está repetitivo, é porque o povo ele é preguiçoso. O povo deixa de buscar o conhecimento aqui, então eles querem ouvir o que o homem tem para falar, que vai trazer um benefício próprio a ele, não um benefício espiritual, que vai lhe trazer um benefício do qual ele vai se sentir ele vai sentir um êxtase naquele momento, ele vai sentir uma coisa boa, mas uma coisa de momento, uma coisa que logo vai passar. Por isso que eu estou sempre repetindo: buscai o conhecimento aqui. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá no caminho do Êxodo também, o Eterno já disse para Moisés: esse povo é de dura servência. O que é um povo de dura servência? Hoje já não tem mais esse povo de dura servência. Por que não tem? Porque o povo lá no caminho do Êxodo, quando Moisés conduziu o povo, mais de 2 milhões, era muita gente. Quando Moisés conduzia este povo, muitas das vezes o povo pecava, muitas das vezes o povo murmurava, muitas das vezes Moisés apresentando a eles as soluções das quais tinham que ser feito para poder vir sobre eles tamanha glória, tamanho poder do Eterno, tamanho livramento. Muitas das vezes eles se desviavam. O próprio Deus, junto a Moisés, falava: esse povo é de dura servência, eu vou destruir esse povo. E Moisés intercedia pelo povo. Moisés intercedia. Por que Moisés intercedia pelo povo? Porque ele sabia da grandeza de Deus e ele sabia do amor daquele Deus para com aquele povo. Mas por que Moisés tinha esse entendimento? Porque ele estava próximo a Deus. Ele andava naquilo que o Eterno deixou para ser cumprido e que muitas das vezes os povos não cumpriam. Aí vieram muitas pragas no caminho do Êxodo, vieram as serpentes, vieram doenças. Como eu relatei nos vídeos passados o chão se abriu, vocês lembram disso? Muitos foram engolidos pela terra. Tamanha a ira de Deus sobre o povo. Por quê? Porque o povo era de dura servência. Porque o povo não consultava mais a Deus. Mesmo Moisés consultando e passando em diante para o povo que deveria ser feito, o povo ainda não aceitava. Assim são nos dias atuais. Mas espera aí. Mas só que nos dias atuais está um pouco embaralhado. Espera aí, presta atenção. Por que está embaralhado? Por quê? Venham buscar sua bênção. O povo vai. Quando Moisés, ali, sendo instrumento usado por Deus para poder conduzir o povo, quando o povo quis dar ouvido ao que Moisés estava lhe falando lá no Egito antes dele sair, quando o povo veio para o deserto, muitas das vezes o povo veio com medo. O povo veio, e agora o que será que vai acontecer? E Moisés conduziu o povo assim como o Eterno pediu para ele conduzir. E muitos começaram a se alegrar porque já estavam livres. E muitos começaram a fazer o que eles queriam fazer, pensar o que eles queriam. Por isso que foi instituídas as leis. Mas mesmo tendo a lei, mesmo tendo as igrejas que tem hoje, mesmo tendo as lideranças que tem hoje, o homem continua indo pelo intuito dele, pelo coração dele. Aí quando surge aquela igreja verdadeira, aquele altar consagrado, aquele altar santo, aos olhos humanos, muitas das vezes não está tendo muito resultado. Às vezes uma igreja que está cheia de pessoas sendo enganadas, olha para aquela igreja
que tem o povo abençoado, porém na sua pouca minoria, porque Deus não precisa de muito para poder realizar o que Ele quer. Desde que aqueles poucos realizem o que muito nos relatam os escritos, os manuscritos bíblicos em nossas vidas, já é o suficiente, meus amados. Porque são 613 leis dadas pela Torá ao povo judeu. São 613 leis. Dessas 613 leis, a grande maioria delas não precisa mais ser cumprida. Por quê? Porque exigia sacrifícios com sangue, com vida de algum animal. E pela vinda do Messias, de Yeshua, de Jesus, aquele que foi morto na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, cessou esse tipo de sacrifício. Porque ele já foi o sacrifício, ele já foi o cordeiro vivo. Não para o povo viver na enganação da qual vive hoje, mas foi para o povo seguir o que está aqui, ó. Foi para o povo consultar a Deus. Foi para o povo clamar ao Espírito Santo. Foi para o povo usar o que nós temos dentro de nós, o Espírito Consolador, para que ele leve até o trono do Deus Altíssimo, aonde o seu Filho está ao lado do Pai, à sua direita, para que ele interceda por nós, para que ele seja o nosso advogado perante ao Pai, e que assim o Pai conceda aquilo que pedimos, mas não porque merecemos, porque o Filho dele amado foi morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, subiu em exceção aos céus, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que ouvisse os nossos gemidos ineprimidos e levasse até o seu Filho amado Jesus Cristo, e ele dialogasse com o Pai a respeito de nós. Mas para ele ter esse diálogo com o Pai, nós temos que andar aqui, ó. Porque não adianta o homem pecador pedir perdão a Deus se ele não tem comunhão. Então entenda o que eu estou aqui falando. Não quero dizer que o A é mais santo do que o B, não. Eu só quero dizer que João 8,32 já nos relata isso. O conhecimento, a verdade está aqui, não há outro que possam pregar aí, não existe. Mas eles podem usar isso daqui para poder fazer mentiras parecerem verdade, usando a palavra, usando os textos bíblicos. E o povo, já se diz a palavra, a Paraxá, as escrituras sagradas já nos diz que o povo sofre por quê? Por falta de conhecimento. Eu venho sempre dizendo isso nos meus vídeos. Por falta de coragem, por falta de vergonha na cara. Por que eu estou falando de coragem e vergonha na cara? De ler a Bíblia, meus amados. Parar de ficar vendo bobagem na internet. De procurar os textos bíblicos, coisas das quais você não entende, para que você possa passar a entender. Porque não há teologia, não há grandes teólogos por aí que possa ter a sabedoria dada aqui, não. Temos que estudar, temos que nos consagrar, temos que ter uma visão ampla, temos que ser servos tementes do Eterno. Mas para isso temos que andar em seus estatutos, para isso temos que ter a prova, ou melhor, temos que ser a prova viva diante do Eterno, para que assim Ele se manifeste em nossas vidas, para que até antes de você vir pedir algo, Ele já nos dá, assim como foi com Davi, em muitas batalhas, assim como foi com Davi, durante todo o processo, durante toda a vida dele, durante todo o reinado dele, e das suas gerações que haviam de vir. Então vamos lá, meus amados, se atentem. 1 Crônicas, capítulo 13, meus amados, eu gosto de mostrar assim, ó, para não ter dúvidas, tá bom? Isso aqui é a Bíblia Sagrada, ó. Essa daqui é a Bíblia, tá bom? A Torá também se encaixa nela, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então se atentem, estudem, busquem a palavra, não busquem em homem não, busquem nas Escrituras. Se não entende, pergunte a um homem reto, digno de poder te responder tal pergunta. Pergunte realmente a um servo do Eterno, a um homem que tenha entrega total a vida dele para com o Eterno, para que ele te dê alguma instrução. E se você não entendeu, questione ele. Questionar, meus amigos,
Não se quer dizer brigar, não se quer dizer ficar em contenda, não. É questionar, falar, vem cá, eu não estou entendendo isso, eu quero entender. Mas por que isso? Mas porque aquilo, e vocês ali entrarem em um acordo, saindo daqui das Escrituras. Então vamos lá. 1 Crônicas, versículo 13, ou capítulo 13, versículo 8 em diante. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Meus amados, eu parei aqui no 10, tá? Para vocês verem, meus amados, a intimidade que Davi tinha com o Eterno. Para vocês verem como ele era zeloso para com o Deus dele, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para você ver como que era Davi. Davi, ele era um soldado. Ele era o rei. O povo filisteu há muitos anos afrontava Israel. O povo filisteu, em muitas batalhas, derrotou Israel. Não por inteiro, mas derrotou, ganhou inúmeras batalhas. Vocês se lembram de Golias? Vocês se lembram da história de Davi desde o início? Ele aqui já estava preparado. Ele aqui já estava capacitado. E Deus sempre foi para com ele, desde a sua mocidade até a sua coroação. Deus sempre foi com ele. Mas por quê, meus amados? Ele era homem, ele era falho. Como eu falei em um vídeo meu passado e vou repetir novamente, como um homem que dos 10 mandamentos ele quebrou 9, como esse ser pode ser um homem considerado o homem segundo o coração do Eterno? Como? Segundo o coração de Deus, como? Tem explicação? Humanamente falando, não, mas espiritualmente tem aqui, ó. Ele o temia desde a sua mocidade. Ele o buscava. E quando ele começou a ser treinado, quando ele começou a ver que o Eterno era realmente para com ele, aí ninguém segurou mais Davi. Aí não tinha inimigo, não tinha exército, não tinha ninguém que pudesse afrontar o povo de Deus. Por quê? Porque tinha um líder capaz de liderar, mas não pelas forças dele, mas pela capacidade que Deus o dava. Tanto em sabedoria, em estratégia, em entendimento, em paciência. Davi teve suas falhas, meus amados. Davi teve os seus erros, os seus pecados, mas o que está em jogo aqui é quando ele tinha... O que está em jogo, presta atenção, não é você ser falho ou pecador. Não. O que está em jogo aqui é a obediência, é a busca, é a entrega, é a sinceridade, é a retidão. Ah, mas você está falando que ele pecou. Pecou porque ele é carne. Mas depois ele veio a se arrepender. Então preste atenção no que aqui está sendo dito. Preste atenção na narrativa, preste atenção na colocação. Então vamos lá. Então quando Davi consultou a ele, devo ir ou não? E o Eterno falou, vá, porque eu te entregarei em tuas mãos. Hoje já não tem mais essa busca. Mas tem as igrejas que estão começando a ter essa visão. Tem as igrejas que sabem que é só através do Eterno. Para a cura interior vir até você. Não é você dando que você vai receber, não. É você se entregando, é você doando o seu melhor, é você se doando dia após dia, melhor, um dia melhor do que o outro, dia após dia. É você andando em estatutos. Por que que eu mostro? Por que que eu falo dos estatutos? Porque leis foram criadas. Para que as leis são criadas? Para ser cumprida, meus amados. A lei não foi criada só para ter o nome de lei, pronto e acabou, não. Então temos que levar muito a sério isso.
Então Davi, quando consultava, ele tinha a resposta imediata. Porque Deus conhecia ele. Deus sabia que ele não era covarde. Deus sabia que ele não era de dura servença. Deus sabia que ele era guerreiro batalhador. Deus sabia que ele era temente e obediente às suas escrituras, à sua palavra, aos seus mandamentos, às suas mitzvot. Ele era temível, ele tinha medo de estar sendo falho para com Deus. Então vamos lá dar continuidade para que você entenda o que eu e você, todos nós temos que fazer para poder sentir e para poder testificar de uma oração feita e ela ter eficácia ali naquele momento. Então presta atenção, o segredo disso tudo. Então eu parei no 10, agora vamos no 11. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu e disse Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rótula das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. 12. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Meus amados, prestem atenção. Muitas das vezes a gente se encontramos deparado com alguns problemas, e muitas das vezes olhamos em volta e se deparamos com dificuldades naquele momento dificílimas da gente passar. E muitas das vezes o nosso inimigo ele já está tão derrotado, muitas das vezes ele já está tão humilhado, que naquele momento nós se tornamos o nosso próprio inimigo. Então quem que fica prostrado e caído? Não é Satanás, somos nós. Aí muitos usam aí como o mal do século é a depressão. A depressão está sendo o mal do século. Pode até ser, cientificamente falando, pode até ser. Eu não estou zombando não, presta atenção. Cientificamente falando, pode até ser. Mas agora vamos espiritualizar isso tudo. Como que um servo, ele orando, clamando, andando em estatutos e desígnios, como era Davi, ele tinha a convicção de que se ele pedisse, ele iria receber. Por quê? Porque ele andava em leis. Agora, como alguém enganando a si mesmo e achando que o seu ego está totalmente certo, ele passa em diante o engano para enganar o próximo. Aí adora deuses que o homem cria, os deuses que está aqui, ó. Aí ficam correndo para lá e para cá, no meio de um vale onde só tem deuses. Homens se fazendo de deuses. Homens querendo ser melhor do que Deus, o próprio Eterno. Mas, meu irmão, o que você está falando? A mais pura verdade. Você vê as igrejas cheias, não estou indo buscar a Deus. Estou indo buscar o homem. O milagre, a imposição de mão, ela existe. O óleo ungido, o lenço, a rosa, isso tudo é bíblico. Mas o homem, olha só, presta atenção, isso tudo é bíblico. Mas o homem está tornando esses costumes um Deus para as pessoas. E está ensinando o povo a adorar isto, não adorar o Criador. Assim como foi Paulo, meus amados. Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele mandava os seus lenços para os enfermos. E através daquele lenço o povo era curado, é bíblico. Mas eles estão tirando essa verdade daqui e transformando elas em mentira, em adoração. O homem não pode adorar um pedaço de lenço. O homem não pode adorar um caroço de arroz, de feijão, um pedaço de gravata, não. O homem tem que ter fé, convicção de que quando chegar aquele socorro da onde ele não pode ir ou estar, ele vai receber o que aquele pano, que aquela coisa trouxe, a unção do Eterno. Mas para ele receber, ele tem que estar aqui, ó. Por que que eu mostro a Bíblia? Vocês vão enjoar de tanto ver eu fazer isso. Porque tudo sai daqui. Esta palavra, eu vou falar, sempre vou repetir isso. Essas escrituras, esses manuscritos, esses ensinamentos, ele falado, ouvido, mas não guardado, não praticar ele, não transbordar ele para fora, de nada vale. Quer dizer que você está dizendo que a Bíblia nada vale? Vale tudo na mão daquele qual o Eterno quer usar.
na mão daquele qual o Deus sabe que vai ser um instrumento poderoso, como foi Davi quando consultava: posso ir? Pode, porque você vencerá. Posso ir? Não, fica tranquilo. E Davi assim fazia. Então vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo, para que vocês entendam. Então está aqui, ó, estou no 12. E deixaram ali seus deuses, correram, apavorados, foi o que eu acabei de falar para vocês, começam a correr. E muitas das vezes pegam alguma coisa na igreja para poder cumprir o que os homens dizem para eles cumprir. Eles pegam e muitas das vezes esquecem por aí. É os deuses que eles estão indo buscar. É os deuses do dinheiro, ó. Deus do engano, da mentira. Pega a fotinha do sei lá de quem for lá. Pega a camiseta estampada, o rosto de sei lá quem foi. É o Deus deles. Aí quando você vê, tá todo mundo pela rua usando seja lá o que for daquela pessoa que está vendendo a imagem dele e usando a Bíblia para poder comercializar isso. É isso? Então os deuses estão jogados, estão espalhados. Então vamos lá. E os seus deuses, ordenou Davi que queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram-se a se estender. E se estenderam pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus. Estou no 14, meus amados. Tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas andam em redor por detrás deles e vêm a eles por defronte das amoreiras. Meus amados, prestem atenção. Ele consultou a primeira vez, Deus ouviu. Ele consultou a segunda vez, Deus ouviu. E não só ouviu, como falou para com ele. As duas vezes que eu estou relatando aqui, Deus falou com ele. E ele fez o quê? Obedeceu a homens, porque ele com certeza ele tinha ali os generais, ele tinha os melhores soldados dele ali do lado dele, eles tinham os pais de arma, como diz, os pais de arma são aqueles que carregavam as armas do rei, as armas mais pesadas, que o rei levava sua espada, mas tinha um pai de arma dele. Assim nos relata a Bíblia. Saul, quando se viu em um momento desse desesperado, Saul fez isso. Vocês lembram o que Saul fez? A Bíblia nos relata que ele pegou uma lança, afincou no chão e a pulou em cima, com medo de ser morto pelos seus inimigos. E ele pegou de quem? Do seu pai de arma, do seu soldado, do seu homem que estava ali carregando as suas dromedárias, o seu instrumento de guerra. Então se atentem, meus amados, ao evangelho verdadeiro. Não quero ser melhor ou pior do que ninguém, para longe de mim esse tipo de soberba, mas eu quero que você entenda que o evangelho que estão pregando de Roma por aí é um evangelho furado, é um evangelho de emoção, é um evangelho que você chora, mas na verdade você não está sabendo o porquê você está chorando. Talvez seja pela música de fundo, talvez seja porque você sentiu que o Eterno quer te tocar, mas de repente o homem vem e distorce aquilo que vós está sentindo, aquilo que você sente, aquilo que você quer fazer, e começa a falar para você fazer de outra maneira. Aí pronto, passou a emoção. Passou a realidade, só ficou a emoção. Aí se acabou. A glória de Deus passou, que você não viu. Então preste atenção, o que está em jogo aqui é o comportamento nosso perante a Deus. O que está em jogo aqui é a nossa entrega, é o nosso sacrifício, porque não adianta você estar dentro da igreja, mas você não está fazendo o que tem que ser feito. Não adianta você correr e ir para a igreja, mas não andar em mandamentos e em estatutos, você não ter leis, você não cumprir nenhuma delas, mesmo tendo. Está aqui, você cumpre o que o homem pede para você cumprir, mas não cumpre o que a Bíblia já nos deixou para ser cumprido, não cumpre. E se cumpre, cumpre de qualquer jeito. Porque o homem põe uma coisa e você acha que a da Bíblia não presta. O que presta é que o homem colocou usando as palavras que aqui está. Porém você vai fazer aquele acompanhamento todo, mas tudo errado. Você vai receber a bênção, mas amanhã você vai perdê-la. Por que eu vou perder? Porque são os crentes de emoção, os crentes gangorra. Sobe e desce, os crentes de oscilação, ó. Pula, grita, festeja e tá sempre assim, ó. Ah, mas a graça me basta. Ah, mas o Eterno me protege.
Ah, mas a graça me basta. Meu amado, põe uma coisa na sua cabeça. O nosso Deus, ele é amor. Mas a justiça dele, como muitos conhecem, nunca falha. E essa justiça, meus amados, não é uma causa só que está na justiça que vai sair, não. A sua sentença de vida e de morte também sai. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da morte, ele é o dono de tudo. Ele tudo se fez para ele. Ele tudo criou para ele. Tudo é dele. Tudo vai voltar para ele. Então saia do engano e da mentira. Ande em desígnios. Ande em leis, em estatutos. Não que as igrejas estão colocando. Mas ande nesta daqui, ó. Para você ver que se confundem tanto, que são tantas bíblias que tem por aí, que uma é versão antiga, outra é versão nova. Isso daí já é a confusão que o próprio homem já faz. Agora pegue a Bíblia hebraica. Ah, mas eu não sou judeu, não sei ler hebraico. Tá ok. Traduza ela no português para você começar a ver. E se você tiver um pouquinho de noção do hebraico, você começa a ver as diferenças, as traduções colocadas na nossa Bíblia. Não coincide, não bate com a Bíblia hebraica. Não são todos relatos, mas a grande maioria deles não batem. Quer dizer que essa é falsa? Não é, meu amado. Por que que não é falsa? Agora eu vou te dar a explicação que é para você gravar, é para você guardar. Por que que não é falsa? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Ela no original é isso mesmo. Temos que conhecer a verdade. Qual verdade? Temos que conhecer o que o Eterno quer para conosco. O que que o Eterno quer? Que nós seguimos os seus estatutos, a sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porém tem algumas mudanças, mas as leis são as mesmas. As leis são as mesmas. Mesmo que tiraram alguma coisa, mas eles não conseguiram trocar o nome leis. Leis foram feitas para quê? Para ser quebradas? Leis foram feitas para deixar embaixo do tapete? Para depois? Não. As leis foram feitas para ser cumpridas no tempo oportuno. O tempo oportuno não é quando você está em desgraça, que aí você se arrepende e volta. Muitas das vezes não dá tempo de voltar, meus amados. Em algumas delas dá tempo de voltar. Eu sou prova viva disso. Eu não estou pregando aqui coisinhas copiadas, coladas, não. Eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando aquilo que eu vivo. Aquilo que eu sinto espiritualmente. Então entendam a colocação. Quando nós sentimos um espírito nos envolver de bom, aquele calor, aquele arrepio, nós temos que conversar com Deus, porque Ele quer falar conosco. Mas conversar como? No WhatsApp? Ah, Deus me abençoa. Ah, Pai, mandando memes pro outro. É assim que deveremos. Ou sentimos quando o irmãozinho tira a foto da Bíblia, presta atenção. Tome. Aí manda um versículozinho, compartilhe com 10 amigos que no final do dia você ganha uma benção. Comercializando, usando uma palavra tão verdadeira, tão poderosa para ficar de bom dia, que não sei o que papai te ama, tal. Oh, meus amados. O mundo já é do maligno. Mas o maligno não tem poder algum sobre as nossas vidas, porque nossas vidas já foi comprada lá na cruz do Calvário. A cruz, meus amados, muitas das vezes, me perdoe, não estou criticando, me perdoe vocês. Me perdoe. Vocês que têm esse tipo de costume, eu não tenho nada contra, me perdoe. Mas eu vou fazer aqui uma colocação, um estudo do qual temos por aí e do qual que temos que nos observar. O que simboliza a cruz, meus amados? Porque o povo judeu não usa cruz. Eu acho que muitos de vocês nem sabem, eu também não sabia. Há pouco tempo que fiquei sabendo. Não foi um judeu que veio me dizer não. Ou não foi um louco qualquer da internet que veio me dizer não. Foi eu que fiquei pensando, por intermédio divino, eu fiquei pensando, falando, Deus, mas por quê? Eu fiz igual Davi fez, eu conversei com ele, eu perguntei a ele, mas por que a cruz não simboliza a vitória? A cruz não simboliza a sua morte, que o Senhor venceu? É, pode até ter esse significado. Mas o que na cruz teve o que? Teve vida? Só preste um pouquinho de atenção só na colocação. Na cruz teve o que? Teve vida? Não. Não teve vida. Na cruz teve a morte.
a morte do seu Filho amado Jesus Cristo, a morte do Filho do Eterno, a morte do nosso Salvador. A cruz simboliza a morte. E muitos acham que é vida. Naquele momento de cruz teve dor. Ah, mas ele tinha que passar por aquilo. Quer dizer que temos que sofrer? Temos que passar pela doença, pelo câncer? Temos que morrer com aquela doença? Já que é assim? Então vamos pensar assim. Vamos relativar os problemas. Tem que ter esse problema? Não, meus amados. Por que não tem que ter determinados problemas? E porque tudo é criado por ele. Por quê? Porque a morte lá na cruz já comprou tudo aquilo que nós temos. Comprou nossa alegria, nossa tristeza, comprou nossa morte e comprou a nossa vida pelo sangue derramado lá na cruz. Mas da onde que surgiu a vida? Foi exatamente da onde todos acham que está a morte. No túmulo. Lá no túmulo, na cova, no caixão. O túmulo de Jesus. Quando foram até lá, cadê o mestre? Cadê? Yeshua não estava lá, o Messias, Jesus não residiu lá. Não residiu. Ele só passou por lá para mostrar para todos nós que a cruz é um sinal, ou que a cruz é um sinal da morte, e ele morreu na cruz, passou pelo sepulcro, passou. É muito forte, meus amados. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Ele passou só de raspão, vamos se dizer. Ficou 3 dias, eu sei disso. Mas entendam a colocação, entendam. Ele só passou para mostrar que aquele lugar é o lugar de vida. É o lugar onde o morto, supostamente falando, está morto. Mas ele ali está aguardando o quê? A vida eterna. E a cruz está vazia. E a cruz simbolizou que ali ele morreu. Mas a vida eterna ele aguarda é aqui, não é na cruz. Ele só passou aquele sofrimento na cruz. Mas quando ele veio para cá, ele reviveu. Então no caminho da cruz, até no sepulcro, até ali no seu local de descanso, ele renasceu para a vida eterna. Ele renasceu ali, ele reviveu, para que subisse e preparasse caminho, e preparasse o nosso caminho, e preparasse tudo para nós. E muitos acham que a morte está na cruz. Não, meus amados. Que a vida está na cruz, me perdoe, não. A vida não está na cruz, não. A cruz não simboliza a vida, não. A cruz é a morte. Foi lá que ele morreu. O que simboliza a vida é aqui, a vida eterna, quando nós fomos descansar, para acordarmos, ressuscitarmos para a vida eterna, para ceiar com o Eterno, para termos o Shabat, para termos aquele momento de comunhão, que vai ser uma mesa estendida imensamente, para quando o anticristo ficar reinando aqui durante os 1000 anos, ele sim recolher aquela mesa da qual estamos se fartando durante 1000 anos e voltarmos para poder pegar os que ficaram. Agora, para que isso tudo aconteça, nós temos que andar em estatutos, em leis, estabelecida pelo Eterno, não pelo homem. Porque assim já foi Davi, aqui no 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de anduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, ferirá o exército dos filisteus. Você lembra dessa passagem? Deus, ele não saiu depois de Davi. Deus não saiu junto com Davi. Deus já estava junto a Davi, mas ele é Deus. É muito forte. É aquilo que eu falei para vocês há instantes atrás, quando nós temos algum problema, alguma doença, mas quando nós andamos aqui em leis e estatutos, a gente não sente isso, porque sabemos consultar ao Eterno. Sabemos distinguir a igreja falsa e a igreja verdadeira. Não é a igreja que tem o nome A, o nome B, o nome C, não, meus amados. É o Espírito que habita ali. É o altar que tem ali. Você vai sentir, é notória a presença do Eterno. É notória a presença das trevas também. Isso é fato. O mundo espiritual, ele é real, ele existe.
Não ache você que, papai, me carrega no colinho. Papai, tua graça me basta. Não ache que isso vai te salvar não, meus amados. Não ache que você se declarando assim para o eterno, ele vai te acolher não. Não ache isso não. O mundo evangélico, o gospel está ensinando isso. Papai, me abraça, me carrega. Eu sou um menininho, me balança no colinho. Eu preciso do teu colinho. Não, meus amados. Não fique aí pensando que Deus vai te pegar no colinho e toma pepetinha, toma, vai lá dormir, vai, eu vou cuidar. Não, ele cuida de você quando você passa a cuidar do que ele te deixou. Ele cuida de você quando você renasce, quando você deixa o Espírito Santo florir, crescer dentro de você. Ele cuida de você quando você anda nas leis dele. Porque quantas vezes Satanás quis a vida de Paulo, o próprio Yeshua disse, Paulo, Satanás pediu para te peneirar. E eu não deixei. Olha só, meus amados, é muito forte isso. Quantas vezes Satanás pediu para poder peneirar e o Eterno não deixou. E Paulo ficou sabendo no tempo oportuno, quando teve a oportunidade. Paulo negou 3 vezes. Paulo não, meus amados, me perdoe, Pedro. O negou 3 vezes. Paulo não, Pedro, me perdoe. Quantas vezes Satanás quis? Mas assim o Eterno não permitiu. Então entendam. Por que não permitiu? Porque Pedro estava ali ao lado de Jesus. Pedro caminhava com ele. Mesmo não tendo conhecimento, passou a ter. Caminhando com o mestre. Andando nas leis das quais ele falava. Muitas das vezes falava até em parábolas. Mas depois eles se questionavam entre eles. E muitas das vezes, meus amados, é muito forte. Em algumas das vezes, Jesus caminhando um pouco à frente dos seus discípulos. Ele ouvia tudo, meus amados. Ele sabia tudo o que todos pensavam. Porque ele era Deus. Ele era um só, a divindade era uma só. E nenhuma dessas vezes que ele estava caminhando, que ele ouviu, ele parou e falou bem assim, se vocês não querem me seguir, pois vai embora. Se vocês estão achando ruim, então sigam eles, vai embora. E eles falaram, mestre, para onde iremos, se só tu tem a palavra da vida eterna, se só tu tem um verdadeiro conhecimento? Então pronto, então calem-se e me sigam. É aqui, ó. Só aqui tem um verdadeiro conhecimento. Para onde que eu e você, para onde que nós vamos? Vamos correr atrás de quê? De homens? Vamos correr atrás de sabedoria humana? Não, está aqui, ó. Só Ele tem as verdadeiras palavras para conosco. Só Ele tem as verdadeiras estratégias. Só Ele tem o conforto do qual precisamos. Meus amados, quando nós achamos que está bom, Ele tem o melhor para nós que nós nem imagina. Quando nós achamos que estamos confortáveis, Ele tem um conforto melhor do que aquele para com aqueles que estão com Ele. Assim como Davi o consultava, ele dava a resposta. E quando Davi o consultou, que ele falou, eu vou diante de ti. Eu não vou do seu lado, eu vou diante. E quando Davi chegou com o seu exército, que olhou, falou, cadê? Os seus inimigos já estavam todos derrotados. Assim é nos dias atuais. Por quê? O povo não enxerga isso, meus irmãos. Porque o povo quer isso. O povo não quer entender o que Deus tem para com ele. O povo não quer buscar o conhecimento. Biblicamente falando, historicamente, está aqui. O povo não quer. O povo quer isso. O povo quer pegar 1 bilhão de envelopes. O povo quer pegar a camisetinha com o nome não sei de quem. O povo quer pegar um feijão, um arroz, 50 quilos de sal, enfim. Não estou aqui chacoteando não, estou falando a verdade. E não venha com essa balelice de falar, meu amado, mas o que você está falando aí não faz sentido para mim. Pois toma aqui, ó. Está aqui, ó. Eu estou falando com base bíblica. Eu não estou falando que eu ouvi alguém me falar, não. Estou falando com base bíblica. Eu estou falando o que eu não estou ouvindo por aí, para que vocês ouçam
o que o Espírito está falando às igrejas, meus amados. Temos que andar em leis, temos que orar, temos que jejuar, temos que nos consagrar, temos que ser imitador de Cristo. Assim já disse Paulo. Temos que andar conforme Cristo andava. Assim disse o Senhor Jesus: milagres maiores ainda vocês farão em meu nome, porque eu estarei em vós e vós estará comigo. Não é porque eu vou estar com ele, não, é porque ele vai estar em mim. Não porque eu mereço, mas porque a misericórdia dele é sem fim. Mas para que a misericórdia dele recaia sobre mim do jeito que tem que ser, eu tenho que andar em leis, eu tenho que cumprir o que aqui está. Ah, mas a Bíblia, mas o povo judeu é que tem a obrigação de fazer isso. Não, meus amados. Nós temos que ajudar aquela nação. Nós temos que concordar com aquele povo, porque as alianças foram feitas para com eles. Nós só fomos aproximados a eles. Não tem como o filho adotivo ter o mesmo sangue do filho legítimo. Não existe. Mas se o filho adotivo passou a ter uma escritura, passou a ser reconhecido como filho adotivo, ele faz parte daquele povo. Ele foi achegado a esse povo. Os gentios somos nós. Nós somos descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós fazemos parte daquela família, nós fazemos parte daquela linhagem. Não sanguínea, mas espiritual. Vocês entendem o poder que tem essas palavras? Vocês entendem o porquê temos que buscar o verdadeiro evangelho? Não é ficar brigando por placa de igreja, não. Parem com isso, vamos parar com isso. Vamos pregoar o evangelho da naturalidade que ele é. Ah, mas o que é verdade para você não é para mim. Está aqui a verdade, ó. O que você não está aceitando eu falar, leia aqui então. E tire suas próprias conclusões. Aí você vai ver que a mesma verdade que é minha, ela vai ser a sua. Mesmo que você ache que a minha verdade não é a sua, se você estiver nessa verdade, a sua verdade vai ser a minha. E vice-versa. Porque você vai estar nessa verdade, a sua verdade é a minha. E eu vou estar nessa verdade e a minha verdade vai ser a sua. Porque estamos na mesma verdade. Vocês entenderam? Porque Deus está diante de nós, preparando todo o caminho qual devemos trilhar. Porque já está preparado, mas temos que nos caminhar preparado, porque as ciladas estão ali, o caminho já está aplanado, mas temos que andar fortificado nesse caminho. Não temos que andar pensando em denominação, pensando em como é que vai ser isso, aquilo, não. Temos que andar ali, ó, seguindo a Cristo, imitando a Ele. Sejais santos assim como eu fui, já diz as Escrituras Sagradas. Então vamos lá para a gente finalizar no 16. E fez Davi como Deus lhe ordenou, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes, sobre todo aquele povo, sobre todos que ouviam. Como foi aquela batalha, quando todos ouviram o jeito que o exército de Israel derrotou os filisteus, todos tremeram. Falaram, peraí, mas como assim? O que foi que aconteceu? Que Deus é esse? Por que ele derrotou? Mas como é que foi? E poucos que sobreviveram sabiam explicar aquilo. Poucos que testemunharam aquilo e ficaram vivos. Falaram, a gente não entende. Passou o vento. Quando o exército veio, que olhou, já tinha vencido, sem levantar sequer uma espada. Agora, por quê, meus amados? Porque a gente vai bonitinho para a igreja? Temos que ir, entendam, tá bom? Temos que estar apresentável. Afinal de contas, estamos indo para a igreja. Quando vai para uma festa, uma balada, não vai bonito? Então, para a igreja, temos que ir como? Bem apresentável. E ainda mais se for para a igreja certa. É aí que você tem que ir fervoroso mesmo.
apresentadíssimo, ó, cabelinho na régua, tudo bonitinho. Cheirosinho. Temos que ir, meus amados. E quando você pisa ali na igreja certa, que o evangelho penetra os seus ouvidos, imagina, você bonito, ouvindo o vero Israel, a verdadeira palavra, e você cumprindo aquilo tudo naquela elegância, é muito forte, meus amados. Por quê? Porque o Eterno já está diante de nós. Ele já mandou o seu Filho amado para vir aqui e testificar, testemunhar tudo aquilo que os patriarcas já haviam dito, tudo aquilo que os profetas já haviam feito. Ele falava aos grandes sábios que tinham lá no templo, e muitos ficavam, mas como ele pode ter tanto conhecimento assim, se ele não andou com os patriarcas? Como é que ele conhece tanto? O que eles fizeram ou não fizeram? Como é que ele sabe de todas essas coisas? Eles estavam conversando com o próprio Deus. E não sabiam daquilo. E hoje nós sabemos que podemos conversar com o próprio Deus. E sabemos mais ainda que tem o seu Filho amado à sua direita para poder interceder por nós. E temos ainda a certeza que ele foi, mas deixou o Espírito Santo dele para nos consolar no tempo oportuno. E como que a gente temos ainda que brigar, contestar com nós mesmos, falar, não, peraí, mas por que isso, por que aquilo? Não temos nem que pensar, porque Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, nenhum só. Ele se fez Trindade, mas ele é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ficou o Pai, veio o Filho foi, está do lado do Pai, intercede por nós, por intermédio do Espírito Santo. É muito forte, meus amados. Como ainda temos dúvida de que o Eterno foi na frente, então vamos colocar 3. Vai o Pai na frente, vai o Filho na frente e vai o Espírito Santo. Consolador, deixado para nos consolar. Porque para onde ele foi, naquele tempo oportuno, nós não podemos ir agora. Mas ele vai voltar para buscar os seus. Não aquele que está na cruz. Porque a cruz já não existe, a cruz está vazia, de nada serve. Mas para buscar aqueles que estão na onde? No sepulcro. O sepulcro não é quem está ali em brigas e contenda, não é quem está morto. Humanamente falando, mas espiritualmente é quem está adormecido. Ele vai vir despertar o seu povo, ele vai despertar aquele povo para assim ir ao encontro dele. Porque a noiva e o noivo vão se encontrar. Um não vai estar desatento e nem o outro não. Quando ele chamar, os dois vão vir de encontro. Então entendam a colocação. Davi era assim, ele clamava, ele orava, ele buscava, e assim o Eterno o ouvia. E assim temos que ser nós nos dias atuais. Temos que orar, jejuar, buscar. Porque Davi buscava pelo Eterno. Hoje nós buscamos pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito forte, meus amados. A palavra de Deus, ela é muito forte. Deixa ela aflorar dentro de você, o verdadeiro evangelho. Deixa entrar dentro de vós o verdadeiro entendimento. Pare de ficar dando trela para A, para B, para C. Não, acontece aqui, ó. Acontece aqui. O verdadeiro conhecimento está aqui. O verdadeiro Israel está aqui. O verdadeiro poder do Eterno está aqui. E só vai ser manifesto na minha, na sua vida, quando andarmos em obediência. Quando nos mortificarmos, carnalmente falando. E vivificar o nosso espírito dia após dia. Então, meus amados, se entreguem. Saia da mentira, saia da idolatria, do engano. Saia do sofismo, das mentiras que parecem verdade. Saia dessas podridões. Cuidado com o que você está se alimentando espiritualmente. Cuidado com o que você está ouvindo. Não sou melhor e nem sou pior do que ninguém. Para longe de mim
Que o Eterno afaste esse tipo de soberba da minha vida e da sua. Mas o verdadeiro evangelho não tem que ser pregado. O evangelho da salvação. O evangelho da humilhação. Para você merecer tal coisa do Eterno. Não é da humilhação do dinheiro. Você dá 50 mil para receber 100 mil, não. É da humilhação mesmo, de lágrimas. De suor ali, ó, de entrega a Ele. De estar vindo nas batalhas e você está vencendo. Não por mérito seu, mas porque Cristo é contigo. Porque o Eterno é contigo. O Eterno é conosco. Deus está presente em todos os lugares. Então se atente, Ele está aí contigo agora. É só você clamar e chamá-lo. É só você se humilhar para que Ele venha se apresentar realmente para você. Mas não haja pela emoção não, meus amados. Haja pelo seu coração ali, se humilhe. Entregue, volte para os caminhos dele. Porque Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode nos mostrar a grandiosidade das suas escrituras, da sua paraxá, da sua Torá, dos seus ensinamentos. Ele é o único. Temos que estudar, temos que buscar, mas cuidado. Então, meus amados, se entregue a Ele, ande em seus estatutos, que você vai ver a mudança na sua vida. Que o Eterno te abençoe grandiosamente e fiquem todos na paz do Senhor.